Imagine se em um curto espaço de tempo, aqui no Brasil, fosse para a cadeia bandidos de facções criminosas, policiais, juízes e políticos corruptos. Eu estou falando aqui de servidores públicos que agem à margem da lei. Eu sei que parece o paraíso. Bom, eu não vou dizer que ele conseguiu chegar a tanto, mas hoje nós vamos ver os melhores momentos da entrevista do Nayib Bukele, que conseguiu tirar El Salvador da lista dos países mais perigosos do mundo e agora, segundo o próprio Nayib, hoje é mais seguro do que os Estados Unidos e Canadá. Senta aí no sofá, relaxa, porque essa história é sensacional e diz aí pra mim nos comentários, na sua opinião, qual servidor público ou político deixaria o Brasil melhor com a sua ausência definitiva. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, porque isso aumenta o alcance do vídeo e mais uma vez eu agradeço. Então vamos começar com o momento em que perguntam a ele como ele conseguiu todo esse sucesso. Claro, não dá para fazer nada se não tiver paz, né? E quando falo de paz, eu incluo guerra, guerras civis, invasão, crime. Quero dizer, você precisa ter paz. Você precisa conseguir transitar livremente, ter seus direitos básicos respeitados, começando com o direito de viver, o direito de se locomover, o direito à propriedade. Então, você precisa que seus direitos básicos sejam respeitados. Então, você precisa de paz. Essa é a primeira coisa que uma sociedade vai lutar para alcançar. E uma vez que você alcança a paz, aí você consegue lutar por todas as outras coisas, como você sabe, infraestrutura, bem-estar, qualidade de vida. Sim. Mas você tem que começar pela paz. Então a gente teve que começar pela paz. E no caso de El Salvador, a gente era literalmente a capital mundial do assassinato. E a gente transformou isso no país mais seguro do hemisfério ocidental, ou mais seguro do que qualquer outro país do hemisfério ocidental, que é, você sabe, se eu tivesse falado isso há 5 anos, diriam que eu era louco. Sim. Porque esse era literalmente o país mais perigoso do mundo. O índice de assassinatos do Zeuara gira em torno de 6 assassinatos por 100 mil habitantes e nossa taxa de homicídios é de 2. Portanto, estamos mais seguros do que o Canadá, mais seguros do que o Chile e mais seguros que os Estados Unidos. E agora nós vamos ver o momento em que o entrevistador pede para ele colocar na ponta do lápis e pergunta qual a fórmula. E ele diz que tem uma resposta oficial e uma real. Aí é claro que o entrevistador fica curioso e eu confesso que eu gostei muito da resposta. Bem, posso te contar a fórmula oficial e a real. Ok. Fases incluíram a construção das forças policiais, do exército. A gente dobrou o exército. A gente literalmente dobrou o exército para combater o crime, para usar o exército para combater o crime. E nós os equipamos antes, tipo soldados, a gente não tinha, sabe, armas que prestassem, ou, sabe, viaturas, drones, sabe, coisas básicas que uma operação dessa magnitude precisaria. Então, sim, a gente enrolou as fases e depois a gente foi atrás deles. E aí, é claro, depois de ouvir a oficial, todo mundo ficou querendo saber a real. O que de fato estaria por trás de todo esse sucesso. E mais à frente no vídeo ele chega a dizer que essas gangues faziam rituais satânicos. Beleza, então esse é o oficial, esse é o oficial. Sim, é esse o oficial. Qual é o real? É um milagre. Isso é um milagre. Gangues começaram a nos atacar de volta. Basicamente, elas mataram 87 pessoas em 3 dias, o que para um país de 6 milhões de pessoas é loucura. Seria o equivalente a 60 vezes. Seria o equivalente a ter 5 mil mortes em 3 dias. 5 mil assassinatos nos Estados Unidos em 3 dias. Uau! Então, estávamos em uma reunião e quando a coisa começou, não quando terminou, mas quando começou, estávamos em uma reunião no meu escritório, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, só observando o que estava acontecendo e tentando descobrir o que fazer, porque o problema com as gangues é que elas não atacam apenas seus objetivos. Quando elas querem criar terror, elas podem atacar qualquer um. Então elas podem, de fato, matar a avó deles e a sua vítima, porque elas não se importam com a avó delas. Você se importa com a avó deles, então é sua vítima. Se elas matam a avó deles, você tem uma morte, e elas alcançaram o terror que elas querem criar. Então elas podem matar qualquer um, uma mulher passando por ali, um cara que está trabalhando na rua, um motorista de táxi, elas podem matar qualquer um, e se o Estado for atrás delas, o Estado não tem a intenção de matar ou ferir ninguém, além dos membros das gangues. Então você tem 70 mil objetivos, que eram 70 mil membros das gangues,
mas elas têm 6 milhões de alvos possíveis. Então era uma tarefa quase impossível. É uma guerra de guerrilha, de fato. Sim, mas era uma tarefa impossível, porque é preciso persegui-los. Eles estavam interligados à população, estavam por toda parte e matando aleatoriamente. Então, como-se para isso? Então, realmente, tentamos descobrir o que fazer. E eu basicamente disse, bem, quero dizer, estamos investigando uma missão impossível aqui. Então, oramos. Você orou na reunião? Sim, claro. Várias vezes. Pelo que orou? Para ter sabedoria, para vencer a guerra, para ter... Eu pensei na época que teríamos baixas civis. Então dissemos, oramos para que as vítimas civis fossem o mínimo possível. E não tivemos nenhuma vítima civil. E todos na reunião ficaram confortáveis com isso? Sim. Todo o gabinete de segurança é de crentes. Todos eles acreditam em Deus. Somos um país laico, claro, mas todos acreditamos em Deus. A MS-13 é uma das principais gangues. E eles são satânicos também. Bem, eles não começaram como uma organização satânica. A MS-13 começou em Los Angeles, nos eu creio, porque os salvadorenhos não tinham permissão para vender drogas pelas gangues mexicanas. Então eles criaram uma gangue que foi chamada de 18ª Gangue da Rua, porque eles basicamente queriam vender drogas em uma rua. Era a 18ª rua ali. Mas então as divisões começaram a se criar, eles começaram a se dividir e começaram a brigas internas. E então o MS-13 começou a superar as outras gangues. E eles começaram a exportar a organização para outras partes dos Estados Unidos. E quando Bill Clinton decidiu deportar aqueles caras, ele não disse ao nosso governo, na época, estou deportando este criminoso. Eles apenas, você sabe, os mandaram para cá. E eles vieram. Havia alguns, mas sem controle. Ao mesmo tempo, algumas leis foram aprovadas para proteger menores de idade e, claro, as gangues usaram isso para recrutar jovens de 15, 16 e 17 anos. Então, no começo, era, você sabe, uns jovens causando danos, agredindo, tentando controlar o território deles, vendendo drogas, coisas que são ruins, mas provavelmente não tão graves assim. Mas eles cresceram e começaram a controlar territórios. Alguns anos depois, eles eram, na verdade, uma organização criminosa, enorme, internacional, que tem bases na Itália, Guatemala, Honduras, El Salvador, os Estados Unidos. Basicamente, muitas cidades grandes, dos quais terão redutos, claro. E mesmo quando você, às vezes, quando entrevista membros de gangues presos, eles dizem, estou fora da gangue. Claro, estão presos, mas dizem, não sou mais membro da gangue. E quando perguntam por quê, lembro-me do meio de comunicação que fez isso, mas um meio de comunicação muito conhecido que fez essa entrevista pessoalmente com um membro de gangue. Permitam que entrassem nas prisões e fizessem as entrevistas. E o cara a quem perguntaram quantas pessoas você matou, e ele disse, não me lembro. Não se lembrava de quantas, provavelmente 10, 20. Não se lembrava. E então perguntam a ele, qual é a sua posição na gangue? Ele explicou como subiu de posições. Mas deixei a gangue. Eu disse, por que você deixou a gangue? Ele disse, bem, porque eu estava acostumado a matar pessoas, mas matava por território. Eu matava para coletar dinheiro. Eu matava por extorsão. Mas vim a esta casa e estavam prestes a matar um bebê. E ele, o assassino que tinha matado dezenas de pessoas, disse, opa, peraí, o que estamos fazendo? Por que vamos matar esse bebê? E contaram a ele, porque a besta pediu um bebê, então temos que dar a ele o bebê. Então ele disse que não pôde resistir a isso. Então ele deixou a gangue. Ele está preso porque é um assassino, mas deixou a gangue porque não suportou ver o que estava acontecendo. Portanto, o sacrifício humano fazia parte. Bem, nos Estados Unidos há algumas semanas, ou alguns dias atrás, não me lembro exatamente, vi na notícia que iam matar uma jovem. Ou mataram uma jovem, não me lembro exatamente, porque era um ritual satânico. Aconteceu nos Estados Unidos há algumas semanas. Bom, e agora nós vamos para o momento que eu achei muito interessante, quando o entrevistador fala que logo na posse dele, ele disse que ia buscar segurança para o país, ia trabalhar na economia, e na verdade ele chegou a mencionar que tinha um plano de 3 pontos, que se tratava da economia, segurança
e o mais importante seria buscar sabedoria de Deus. E aí ele dá uma resposta e cita pelo menos duas coisas que estão faltando nos políticos aqui do Brasil, que é se voltar para Deus e ouvir o povo. O meu plano é buscar a sabedoria de Deus. Foi isso que você disse. Sim, eu disse isso sim. Por que isso seria o primeiro ponto de Por um que não plano seria? econômico? As pessoas iam pensar isso, certo? Eu só nunca ouvi líder nenhum de nenhum. Porque provavelmente eles esqueceram de representar o povo que os elege, sim. Para a maioria do povo que elege os políticos, eles vão dizer, sim, tá certo, eu acredito nisso. Mas aí você pergunta para o político, e ele vai dizer, não é. Então, para quem ele está querendo agradar? Quer dizer, não faz sentido, né? Você acha? É uma coisa de bom senso dizer a sabedoria de Deus, sim. Você acha que essa é uma das razões para seus sucessos, que são apenas mensuráveis? Eu não estou dizendo isso por razões ideológicas, mas simplesmente um fato de que você transformou o país de uma maneira boa e que você é literalmente o líder eleito mais popular do mundo. Novamente, não é especulação, é um fato comprovável. Você pensaria que seria saudado no hemisfério como algo incrível, como o que está acontecendo em El Salvador? E em vez disso, tem havido isso. Sim. O que está acontecendo em El Salvador? Sim. Houve hostilidade, você acha que é por isso? Não tenho certeza, mas uma das razões é que não cedemos a eles. Então, provavelmente, eles não gostam disso. Provavelmente é um motivo. E aí, o que vocês acharam do Nayib Bukele? Ele que é criticado por alguns, elogiado por outros. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.